Olá, Lu. Olá, Kelly. Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Olá, Nadege. Felipe com a gente também. Kelly, Lu. Meu amigo Felipe Feijó. Que bom te ter aqui. Beto, nosso convidado de hoje. Tudo bom, Beto? Olá, Gabi. O pessoal tá entrando aqui. Que bacana ter todos vocês. Pablo Romero, meu amigo. Grande Pablo, um abraço pra ti, um beijo pra Karen. Que legal você sempre nos acompanhando. Meu amigo Regis Valauer, professor. Que legal. Pessoal, vou chamar aqui o Beto Sirotsky, Marcelo Campani, nosso estrategista digital. Não vivemos sem esse cara, coisa boa. Jazz, saudade Jazz. Mari, Jaque, olha só, que bacana. Vou chamar o Beto aqui, que é o nosso convidado de hoje. E aí a gente já começa a nossa live, que eu tenho certeza vai ser muito bacana. Tô bem ansioso pro dia de hoje. Vou chamar o Beto. Tá conectando aqui. Fala, Beto. Fala, Beck, tudo bom, cara? Tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Super obrigado por estar com a gente aqui hoje, cara. Eu que agradeço o convite, cara. Prazer participar desse bate-papo aí. Maravilha. Aliás, esse bate-papo, para quem não sabe, vai estar aqui. Eu não sei nem se eu cheguei a te comentar, Beto, mas esse papo vai para o nosso, se tu permitir, claro, vai tanto para o nosso Spotify, a gente tem um canal de podcasts, quanto para o nosso canal do YouTube também. A gente tem lá uma série de lives que a gente faz, então todo mundo vai poder rever, compartilhar, encaminhar o nosso papo de hoje para quem estiver interessado também. Bacana, cara. Legal. Não, eu acompanho, já acompanho algumas lives de vocês. Eu vejo que depois o conteúdo fica disponível. Bem legal, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Legal, Beto. Aliás, o Beto não foi convidado, o Beto foi convocado, né? Porque o Beto estava assistindo uma live nossa e quando ele entrou, começou a interagir. Eu falei, Beto, tu tem um papo muito interessante para ficar só nos comentários. Próximo é contigo. Boa. Não, aquele dia eu tava aprendendo ali com vocês. Tava tu e o Zé Renato conversando. Sou super fã do Zé. O Zé é um cara brilhante e foi super legal. E, puta, é uma honra estar aqui contigo, cara. Que bom. Pessoal, então a gente está aqui para falar de um tema que eu acho que está todo mundo pensando e confabulando e trocando, que é como atuar de uma forma um pouco mais inovadora, atuar de uma forma diferente em setores tradicionais, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas, inclusive que seguem a Beta House, que tem alguma relação com a gente, que dá nas nossas redes, e também muitos clientes, muitos amigos do Beto trabalham ou empreendem em setores tradicionais e a gente, durante todo esse contexto, acaba necessitando mudar um pouco a maneira de agir, vislumbrar novas oportunidades, pensar estrategicamente. E esse vai ser o contexto do nosso papo de hoje. Então, Beto, tu quer começar te apresentando para a turma que a princípio não te conhece? Claro, pode ser. Um prazer, cara. Bom, eu trabalho com publicidade já há algum tempo. Na verdade, eu venho de uma família com o DNA de comunicação, mas a minha história começou um pouquinho diferente, cara. A história começou muito ligada ao esporte. Comecei a jogar tênis muito cedo, e aí cheguei a jogar diversos torneios, fase juvenil, e aí terminei o segundo ano, o colégio, e aí decidi não fazer vestibular e fui tentar ser tenista profissional, que para mim foi uma experiência muito rica de disciplina, de dedicação. O esporte acaba ensinando muito. O tênis é um esporte muito difícil, tem que tomar decisões muito rapidamente, muita resiliência, porque é um esporte de derrota. Tu perde muito mais do que tu ganha. Então foi a minha grande formação, foi a partir do esporte. Eu fiquei durante quase 3 anos nessa experiência de tenista profissional. Morei um tempo na Espanha, depois morei um tempo em Santa Catarina. Treinei lá na academia do Larry Passos, que foi para mim um dos grandes mestres assim que eu tive.
foi muito bacana, assim, a experiência de estar lá com o Larry. Na época eu tinha um amigão, que é um grande amigo, o Bruno Rosa, que treinava com o Larry. E aí eu fui um dia, o Larry falou assim, puta, meu, vem pra cá. E aí eu me mudei pra Camboriú. Então foi uma grande escola, assim, aquele período. Mas chegou uma hora também que eu vi que dificilmente eu seria um tenista, estaria ali entre os 50, 100 melhores do mundo, que era onde eu queria. E aí também eu tive a humildade de ver assim, putz, tentei, não vou ter aquele sentimento de frustração de não ter tentado. E aí eu achei que estava na hora de fazer outras coisas, né? Então eu voltei para Porto Alegre, comecei a fazer faculdade de administração na PUC. E aí de algum jeito, eu queria continuar envolvido com tênis, mas eu queria também começar a fazer outras coisas. E aí eu tinha um amigo que tinha um site de tênis, na época, que era o Tênis Gaúcho. E aí eu era o Aurélio Mello, um grande amigo. Fui conversar com ele. E aí nós juntos nos acertamos assim. E eu passei a liderar toda a parte comercial e a parte de produto do Tênis Gaúcho. E logo na sequência nós mudamos o nome de Tênis Gaúcho para Tênis Show. Então começou a ter uma presença nacional o site. E foi uma forma assim de continuar envolvido com tênis, mas já começar a empreender e começar também a estar mais dentro da indústria de comunicação e do mercado digital, que foi algo que eu sempre gostei muito. Aí passou um tempo, o site começou a ter uma relevância bacana, a gente chegou a ser o segundo site de audiência no Brasil, só ficava abaixo do Tênis Brasil, que era do UOL. Então foi super legal. E naquela época, Beck, eu vendia banner. Meu papel ali, isso era 2005 por ali, era vender banner no portal, que foi uma experiência bem bacana, assim, de começar a conhecer um pouco mais do mercado digital. E naquela época eu conheci um australiano que estava morando em Porto Alegre, aquela história clássica. O australiano se apaixonou por uma gaúcha, se mudou para Porto Alegre e eu conheci ele através do Julinho Motim, que é um grande amigo também. Eu já tinha uma relação com o Júlio e nessa época eu fui vender banner do site de tênis para o Júlio, lá na Panvel. E aí o Júlio falou o seguinte, cara, legal o site, mas, puta, meu, conheci um australiano, o cara é maluco, mas ele conhece tudo do mercado de search, do mercado de links patrocinados. Então, eu tô a fim de montar uma história nessa linha. Tem um outro amigo que é o Daniel Skovronski, que também tá nessa. E aí, puta, conhece o australiano e vamos ver como é que a gente bota essa história de pé. E aí Que ano era isso, Beto? Isso aí foi final de 2007. Final de Tá. 2007. Né? E aí o Júlio me deu uma série de materiais, falou assim, puta, olha esse material que foi de um evento que eu fui, acho que em Chicago, ele comentou que ele tinha ido, de search, e aí eu passei aquele final de ano estudando o assunto, me aproximei do australiano, o australiano, um cara incrível, assim, figuraça, o Steven, virou um grande amigo também, e aí eu aprendi a mexer na ferramenta de search de Google, e nós montamos uma agência que chamava 3YZ. Eu, o Júlio, o Steven, o Dani Skovronski e o Fabiano Finger. A gente trouxe um cara de mercado com mais experiência para, de fato, liderar esse processo e eu acabava dando suporte para o Fabiano. Na época, eu tinha 20, 21, estava começando no início da faculdade, estava nesse processo de transição com o tênis, e aí eu foquei, de fato, na agência. E aí, resumir um pouquinho a história, a agência acabou crescendo, a gente chegou a ter um time de quase 100 pessoas, né? A gente, no Rio Grande do Sul, a gente se tornou a principal, num determinado momento, agência de comunicação digital com clientes gaúchos, né? Então a gente tinha Renner, Tramontina, Grandene, Panvel, Unimed Porto Alegre, Todeschini, vários clientes bem bacanas. E aí, em 2014, eu decidi mudar para São Paulo para focar no crescimento da agência no mercado nacional. Então, eu tinha recém-casado, pessoalmente também era um movimento que fazia sentido, e aí eu acabei me mudando para São Paulo para focar no crescimento da agência. Naturalmente, viver em São Paulo me aproximou do mercado nacional, então começaram a abrir novas oportunidades de clientes. A gente começou a trabalhar com o Grupo Iguatemi, com Vivara, Riachuelo, uns clientes super legais.
E aí, naturalmente, em 2016, a gente acabou, eu digo naturalmente porque foi meio consequência, não foi um movimento pensado, mas foi meio reflexo do trabalho que nós fizemos. A gente acabou vendendo a agência para o grupo WPP, né, que é o principal grupo de publicidade, um grupo inglês, que a gente sempre admirou. E nesse processo de crescimento da agência foi meio que natural. Alguns grupos nos procuraram. A gente não fez a agência com foco na venda. Acho que se tu faz um negócio pensando em vender, tu já começa errado. A gente fez um negócio porque a gente viu que tinha uma oportunidade, por ter um australiano que conhecia o mercado de search e porque o mercado a gente acreditava que ia crescer muito, como de fato cresceu. Mas é natural, assim, que quando tu começa a certa, despontar de certo modo, começam a chamar a atenção de alguns grupos. O mercado estava muito num processo de consolidação, e aí foram meses de conversa e tal. Foi um grande aprendizado. Eu brinco assim, que foi meu grande MBA, foi essa venda da agência. Eu liderei esse processo junto com o Nicolas, que foi o meu outro sócio. Na verdade, sim, eu resumi um pouquinho a história da 3YZ, mas logo na sequência, no segundo ano, o Nicolas já entrou e ajudou o processo, foi fundamental na conquista da Renner. Depois ele se tornou sócio e virou meu grande parceiro nesse processo todo, quem estava comigo na liderança da 3YZ. Então, a gente acabou conduzindo esse processo, vendemos a agência, e aí eu fiquei durante 2 anos trabalhando alinhado com a WPP, mas ainda com uma certa autonomia na operação. E aí, em 2018, a gente acabou sendo absorvido, a nossa operação, pela Ogilvy, que é uma das principais agências da WPP. Né? Então, foi um processo assim, que não foi fácil, né? Um processo assim, difícil, assim, porque por mais que tu vende a agência, tu não tem mais o controle, pô, é um filho que tu construiu, é um filho que tu criou, Lógico. e aí tu tá com 12 anos já, a empresa já tinha 12, quase 13 anos, então tinha ainda um vínculo muito, muito forte, mas eu entendi que naquele momento fazia sentido para a estratégia da WPP e da Ogilvy fazer o movimento. Então, nós fizemos isso de uma forma bastante profissional, mas também aí foi o momento assim de começar a encaminhar a transição e o fim daquele ciclo. Tá? Então, eu fiquei até o final de 2018 nesse processo, e aí no início de 2019 eu saí totalmente da relação com a WPP, com o Ogilvy, e aí a coceira de empreender começou a bater de novo. Né? Na verdade, eu já estava, cara, com algum tempo com uma ideia, que eu ficava assim toda hora pensando, mas eu nesse momento assim de liderar uma agência, a operação acaba te consumindo muito e eu não priorizava. Não é que eu não tinha tempo, porque para mim tempo é questão de definir prioridade. Eu naquele momento eu não priorizei colocar aquele projeto de pé, mas quando começou essa transição com a Ogilvy e a saída, eu falei, puta, meu, agora é a hora. Né? E aí nessa época eu procurei um amigo meu, o Daniel Priante, que a gente se conheceu na Berlin School. A gente faz um MBA executivo, que é super legal. E aí, no módulo da Ásia, em 2017, a gente se conheceu, acabamos ficando amigos. E aí, eu fui contar para ele o que eu estava imaginando. E aí, ele me contou assim: puta, cara, super legal. Eu tô iniciando um projeto, a gente nem lançou nada ainda, tá super, super inicial, e que é muito próximo. E aí a gente falou assim, pô, tá, meu, então vamos juntar forças e vamos botar essa história de pé. E justamente era a Bipool, né? Então o Dani estava começando a desenvolver, e aí eu entrei de cabeça, e desde janeiro de 2019 eu estou na linha de frente junto com o Dani, e a gente tem mais 3 sócios na operação, o Davi, o Patrick e o Nuno, na linha de frente da Bipool, né? Então, depois eu posso falar um pouquinho mais, mas basicamente é uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de comunicação. A gente viu toda a mudança na relação do mercado, relação cliente-agência, movimento de muita gente boa passando a empreender, deixando grandes agências para empreender, montar suas próprias estruturas menores e tal, e um desejo dos clientes de experimentar novos modelos, novos formatos. Então, a gente organizou todo esse ecossistema a partir de uma plataforma, de uma inteligência, de um algoritmo, identifica o que o cliente precisa, com as melhores opções de parceiros, e é isso que a gente que eu estou fazendo hoje, cara. Então,
sei lá, em 10 minutinhos ali eu resumi esses meus 33 anos bem vividos na parte profissional. E na parte pessoal, cara, puta, eu sou o cara mais realizado do mundo, sou casado com a Catarina, eu sou apaixonado por ela, tenho 2 filhos lindos, o José Roberto, que tem 4 anos, a Tereza, que tem 1 ano. Então, e sou um gremista fanático. Então, hoje a minha vida fica muito dividida em Bipool, que é o meu principal foco profissional, e, obviamente, essas questões pessoais. E eu também dou suporte dentro do Family Office. A gente tem a Maromar Investimentos, que é o Family Office da minha família. Então, é liderada pelo Maurício, meu irmão, e tenho todo o suporte do Nelson, que é meu pai. E eu participo também na parte de apoiar, na parte de decisão de investimento, em alguns assuntos específicos eu acabo participando. E também dou um suporte para a turma da Stone. Eu decidi nessa fase nova empreender, mas também deixei um tempinho da minha agenda para participar de comitês, conselhos. E no caso da Stone, eu apoio eles no comitê de marketing. Para mim é uma forma incrível de estar perto de gente boa, capacitada, empreendedora. Puta, eu aprendo bastante. Cara, tu pediu para resumir e me apresentar. Eu tentei fazer em 10 minutinhos um pouco do meu histórico aí. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Até porque essa história ela é muito bacana e tem tanta coisa para explorar. Eu acho que depois o grande foco é a gente chegar nesse final, né? Final. Daqui a pouco é um novo começo, que é a Bipool. Mas antes de seguir, cara, olha quanta gente bacana tá aqui. A Catarina, tua mulher, né? Que tu acabou de fazer aí uma super homenagem pública a ela, a Fê Ludwig, cheia de bandeiras do Grêmio, a Sheila Von Boa. Tobel, olha só, a Fernanda, Thomas Elblin, Lívia Julian, tempão que não vejo, Ana Esperinde, Thiago W, Ângela, Duca, O meu pai Thiago, curtindo. o Olha Thiago é só. amigão nosso, cara. O Thiago falou que sempre acompanha as tuas lives. Ele, o Bosner, a turma sempre prestigia. Rato tá aqui também, Denis, Lucas, meu cunhado, tem uma turma boa aqui. Henrique Herman, que eu tenho um grande prazer de compartilhar muita coisa nessa vida Tem pessoal uma, e profissional. tem A uma turma turma do tá tênis aqui boa aí. também, cara. Tô vendo o Rui Pagano. Tem uma turma do tênis aí. Os caras que jogaram comigo, continuam acompanhando. Tem uma galera legal aí. Super bacana aí. Legal, Beck. Entrou o Beto aí, o Rato também tá com uma filhinha ali. Mas então até vamos começar por isso aí, Beto, porque eu acho que é uma história bacana. E é, eu estava lendo, eu não sei qual livro, porque eu acho que eu já li todas as biografias de tenistas, ou até se não foi no LinkedIn do Meligeni, talvez, que ele falou assim, cara, é muito frustrante, e eu fui um atleta, logicamente, nem atleta, eu jogava tênis e acabava vivendo aquela vida dos campeonatos amadores, volta e meia perdia, ia para casa e tudo mais. Mas eu tinha outras realizações. E quando um atleta, por exemplo, de tênis, ele entra num campeonato, ele entra para ganhar o campeonato. Ninguém entra com o objetivo de sair nas oitavas, sair na... E daí eu fiquei pensando, e esse era o texto, se não me engano, do Meligeni, que, cara, sei lá, 80 caras, 100 caras, 120 caras que entram no campeonato, nem sei exatamente quantos são, um ganha. E 119 se frustram. E isso acontece uma semana assim, a outra também, a outra também, a outra também. E quando vê o cara tem uma carreira de, sei lá, 15 anos, 10 anos no esporte, em que praticamente o que ele fez foi perder e muito foi não alcançar os seus objetivos principais. Quando eu li aquilo, chegou a me dar uma dor no peito que eu nunca tinha me dado conta disso. E realmente, ser um esportista, tu falou, pô, eu queria ser um 50 do mundo. É um super objetivo, mas mesmo assim é uma vida de muito desafio, inclusive psicológico, que é bom, mas também porque acaba preparando, mas também é uma coisa que de certa forma dá uma corrompida, né? Conta pra gente como é que é a tua experiência disso, o que tu conseguiu levar dessa tua vida de tenista lá para tua carreira de hoje. Ah, não, perfeito. Ótima pergunta, assim. Tênis, como tu falou, assim, é um esporte de derrota. Cada torneio, só um cara ganha e na semana seguinte dificilmente ele vai ganhar de novo. Então tu perde muito mais do que tu ganha, mas isso também tu vai se desenvolvendo e vai construindo uma resiliência muito forte, né? Então, e é um esporte muito duro, assim. Para mim,
o saldo da experiência com tênis, ele é muito positivo, né? O saldo é positivo, mas é difícil, é muito complicado, assim, porque se tu treina, isso aí não é garantia nenhuma que tu vai ter sucesso, né? Tu pode chegar no dia do jogo, não tá muito legal, tem um vento, o cara tá melhor e tal, e tu vai lá e perde. Aí tu vai lá, tu faz tudo certinho e tu vai lá e perde, né? Então é muito difícil, mas ao mesmo tempo tu vai ficando mais forte mentalmente, né? Então hoje na parte profissional, quando tem alguma situação, quando tem algum problema, eu trago muito do aprendizado do tênis, tanto a parte da frustração, de saber, assim, quando dá algum problema, puta, meu, faz parte, aprende com o problema, aprende com o erro, aprende com a frustração e segue o jogo, né? E aí, se tu tem uma conquista, celebra, é importante também, mas no dia seguinte segue igual. Então, é um controle, assim, para não ir nem ficar eufórico e nem também ficar tão abatido, tão deprimido. Então, acho que o tênis acaba tendo esse papel, mas é um esporte muito sozinho, né? Então, eu nessa quarentena também, tem um livro antigo que eu não tinha lido, que foi o do Agassi, a biografia dele, né? Um dos Puta, melhores de todos. cara, Fantástico. é incrível, assim. E no livro ele fala uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, que o tênis talvez seja o esporte mais solitário do mundo, tanto que na hora do jogo, tu tem uma rede que separa tu e o adversário, e tu não pode falar com ninguém, tu não fala nem com o teu treinador, né? Então é muito duro, assim, tu fica distante, inclusive, do teu adversário, porque quando tu tá num esporte, tá numa luta, por mais complexo, tem o contato físico e tal, a pancadaria, enfim, independente, seja qual for a luta, mas tu tem um contato com o adversário. No tênis nem isso tu tem. Tu tem uma rede que separa, cada um fica de um lado. Então é um esporte muito muito duro, é um esporte muito muito difícil, assim. Mas para mim foi fundamental, assim, cara. Hoje eu pego muito que o Larry falava isso, assim. O Larry falava uma coisa que falava meio que brincando, meio sério. Ele dizia assim, cara, quando eu tenho ele falava todo assim, né? Quando eu tenho um problema, sabe o que eu faço, Beto? Eu falei, o que, Larry? Eu resolvo, né? E ele falou assim, de uma forma brincando, assim, parece bobo, parece simples, mas é profundo. Tipo assim, meu, tem um problema, resolve, cara. Vai lá e faz, né? Ele não fica muito de mimimi, sabe? Baixa a cabeça, resolve, vai pro próximo, né? Então, essa questão de pragmatismo, assim, do que eu aprendi no tênis, as coisas assim, de cair, levantar, para mim é fundamental na vida profissional. Por mais que eu tenha feito faculdade, eu me formei depois em administração da PUC, fiz alguns cursos, continuo fazendo, acho que isso é um processo também contínuo de aprendizado, de estar sempre indo atrás, mas a minha identidade está ligada, sem dúvida nenhuma, com o tênis, cara. E aí eu tive o Larry como um grande mestre, tive outros, o Marcelo Dizzi, que foi o cara que me ensinou a jogar tênis, puta, cara, que é um amigão que eu tenho para a vida inteira, assim, parceiraço. Eu aprendi muito com esses caras, durante o tempo, o Parago, o Testinha, cara, eu convivi com muita gente bacana e que hoje eu sou uma mistura de tudo isso que eu aprendi, cara. Ô Beto, inclusive tu estava fazendo a tua introdução e eu acho que teve até outras coisas muito bacanas na tua história. Pô, quando tu foste um dos Forbes Under 30, todo o projeto que tu teve junto com o Fernando Henrique Cardoso. Mas daí tu trouxe também a questão do Zé e da TT. Mas teve uma coisa que eu acho que é fantástica do teu currículo que tu não comentou. O que é? Juan Martín del Potro, cara, um dos melhores. Eu assisti ele ao vivo nas Olimpíadas do Rio, cara, num calor de 40 graus, aquele argentino que altura que ele tem, uns 2 metros. Deve ter por aí, cara, uns 2 metros. Cara, morto na quadra, mas lutando que nem um argentino. Pô, deve ser um orgulho poder contar que ganhou do Del Potro. Ô, Beck, pô, não vou negar, cara. Tá no meu portfólio, eu conto com orgulho, mas tem uma coisa que tu não sabe, cara. Eu não ganhei dele uma vez, cara. Eu ganhei 2 vezes dele, Não, cara. tá de sacanagem. Porque Cara, uma vez, às vezes, o cara meteu uma câimbra e tudo mais. Né? Cara, eu ganhei 2 vezes dele, ó. O Aurélio tá aqui, o Thiago também. Cara, eu ganhei uma vez dele na final do Sul-Americano. Tinha 12 anos, tudo bem, já faz algum tempo, mas tá lá. Né? Então eu era o primeiro do Brasil e ele era o primeiro da Argentina, então era a final. O primeiro jogo, o Rafa Altmaier, que era o meu grande parceiro, acabou perdendo pro argentino. E aí eu fui lá, eu tinha que ganhar do Del Potro pra gente ficar vivo. Ganhei dele. E aí a gente foi para as duplas e nós ganhamos. Só que a dupla ele não jogou. Então daí o Brasil, a gente foi campeão. Só que aí, anos depois,
quando eu tinha 15 para tinha 16 anos, eu joguei contra ele num torneio juvenil de duplas. E aí era ele e o Maier, que o Maier hoje também é um puta tenista. O Maier deve ser, sei lá, 50, 60 do mundo. E era eu e um canadense. E aí a gente Pô, tava ele perdendo. na dupla ainda, com toda aquela, É, né, aquela estatura, pô, como é que vai é. lobear um bicho daqueles, tia? A gente estava perdendo 7-5 e o segundo set eles estavam ganhando, só que aí o parceiro do Del Potro torceu o pé, então eles desistiram, né? Então eu acabei ganhando novamente dele, né? Então eu tenho o meu retrospecto contra ele, pode procurar no Google, tu vai achar 2 confrontos, 2 vitórias. Então me orgulho bastante dessa história, cara. Coisa que nem Federer, nem Nadal, nem tudo isso tem hegemonia contra Del Potro, mas o Beto aqui É, tá, tá invicto, bicho. Mas eu achei cada interessante ciclo. na tua história que, cara, tua família toda vem da comunicação, né? Até RBS e tudo mais. E daí tu saiu ou tu não começou a tua vida profissional nesse mundo, tu começou a tua vida profissional de fato no esporte, mas foi o esporte de fato que te botou de novo lá com os anúncios, com os banners do site que botou de novo. Então era para ser, tava no DNA. Não, eu acho que é meio que natural, assim, né? Tu cresce numa família ligada à comunicação, tu tem o DNA, tá ali, né? Em algum momento ele Ele ia acontecer. vai acontecer. E aí foi meio que natural, assim, o processo do tênis, do tênis show, do site, foi a primeira grande experiência. Depois o mercado publicitário, a partir da 3YZ e tal. Então eu acabei me relacionando também com o negócio da minha família, que eu tenho um puta de um orgulho, assim, que foi construído lá no início pelo meu avô, Maurício, com o suporte do meu tio-avô, Jaime, que construíram uma história incrível, que foi liderado pelo meu pai por mais de 20 anos, com um trabalho também impecável. Foram anos que a empresa cresceu muito, os anos 90 e os primeiros anos de 2000. E depois, na sequência, com o meu primo, com o Eduardo também, que fez um trabalho super bacana, que ainda continua envolvido. E hoje tem uma liderança do Toigo como CEO da empresa, também fazendo um trabalho incrível. E, obviamente, nós acompanhamos, né? A RBS, nós somos sócios, tem todo um histórico, tem todo um papel fundamental para os gaúchos, para a sociedade. Então, eu adoro o tema RBS, mesmo não estando envolvido na operação. Obviamente, eu acompanho, participo de determinadas discussões e tal. E enfim, tenho muito orgulho e é um privilégio poder fazer parte disso e poder aprender com toda a minha família, né? Tu ter o meu pai, como todo o histórico deles, é um privilégio ser filho, né? E ter um professor em casa que domina tudo do assunto. Então, crescer naquele ambiente é meio que natural que tu vai começar a desenvolver uma paixão e vai ter um conhecimento. Então, eu me considero um privilegiado, assim, de nascer na minha família e ter todo esse desenvolvimento com meu pai, com meus tios, com os meus primos. Eu, infelizmente, não conheci o meu avô. O meu avô, ele faleceu em 86, e eu nasci em 87. Apesar de ser tão forte assim a história dele, de escutar tanta coisa legal, assim, que a sensação que eu tenho é que eu conheci. Mas enfim, para mim é muito bacana, assim, a minha avó, Ione, esposa do Maurício, faleceu em 2015. Então, com ela eu convivi bastante. Então, também eu via muita história dela e tal. Enfim, cara, acho que a história assim, da RBS dá muito orgulho assim para mim e para todos os gaúchos, né? Eu acho que a RBS ela é muito mais que uma empresa, né? Ela talvez nenhum outro grupo econômico, nenhum outro grupo empresarial faça tão parte da nossa vida quanto a RBS. Eu fiquei muito impressionado, inclusive eu trabalhei com o Maurício, teu irmão, na Price, e eu fui alocado lá na equipe de auditoria da RBS, e quando eu cheguei lá e olhei a estrutura das empresas, cara, é uma quantidade de rádios, de televisões, de jornais, de negócios que a gente não se dá conta, mas que estão conectados ao grupo, então a gente vê o quanto que isso de fato é muito mais que uma questão somente de um grupo que está lá para dar resultado financeiro, é uma coisa que faz parte das nossas vidas, muito dos nossos pensamentos, muito das nossas lembranças,
muito da maneira como a gente vê o mundo é por conta do material que a gente consome. E eu acho que antes a gente consumia o material e o mundo, e daí já entrando aí, né? O mundo está cada vez mais numa troca, né, Beto? Entrando até um pouquinho mais, eu acho que no nosso papo aqui de hoje da Bpool, cara, antes os mercados eles tinham meio que uma via de mão única, né? A própria RBS, canal RBS, né? RBS TV. Tu ligava o canal, era o canal emitindo informação para ti, ponto final. De vez em quando alguma interação numa entrevista. Mas hoje as vias elas são muito cruzadas, né? E a Bpool, que é o teu projeto, pô, tu teve toda uma história de empreendedorismo fantástica com a 3YZ, que era uma agência muito bacana, mas um marketing digital, mas mais tradicional, no modelo mais tradicional. E agora tu viu uma oportunidade de trabalhar com modelo de plataforma, no modelo de SaaS, né? Que é Software as a Service, no modelo em que tu tem até, de certa forma, um incentivo a algo que o Millennium faz muito, que é empreender, que é ter negócios autônomos, talvez operando até de maneira mais remota e tudo mais. Então, pô, eu vou te fazer um convite para a gente dar um mergulho agora na Bpool e tu nos contar exatamente tudo que está por trás dessa ideia, que no final se resume em operar de uma forma totalmente diferente num negócio também tradicional, né? Num setor também tradicional. Sim. Não, legal, assim. Bom, comentou, né? A 3YZ, no início, 2007, 2008, ela era uma agência digital e naquela época era realmente algo bastante novo, ser uma agência digital. Né? Com o tempo, as coisas acabaram se misturando e no nosso processo até da venda, a 3YZ era uma agência, no final era uma agência de comunicação com DNA digital, porque as coisas acabavam se misturando muito. E eu sempre. Aliás, só respondendo, desculpa, Beto, te interromper, só respondendo o Beto, como é que chama o nome da plataforma? É É, Bpool, né? Bipool, Boutique Pool, mas a gente fala Bipool. E aí, assim, qual foi a motivação assim da Bipool? Eu ficava pensando assim bastante, questionando assim que a indústria criativa não havia ainda sido totalmente disruptada, né? O que existia assim? Claro que o mercado de comunicação, e tu falou bem, mudou muito nos últimos anos a partir da tecnologia, que inverteu um pouco a lógica, né? Que deu acesso para as pessoas, deu voz para as pessoas, a comunicação passou a ser uma via de mão dupla, não somente um lado passando a mensagem. Então, isso aí mudou a lógica do mercado, mas, o processo da relação cliente-agência ainda não tinha um negócio que realmente tinha feito essa virada. E eu ficava com aquilo na cabeça, assim, puta, cara, isso aqui vai acontecer, né? Vai acontecer. É meio que natural. Por que vai acontecer? Esse teu pensamento, ele vinha quando estava na 3YZ, foi de insights de escolas como Hyper Island ou Singularity? O que fez tu perceber isso? O que tu começou a te antenar? Eu tava algumas coisas assim, né? Eu tava nesse meu curso da Berlin School, tava num dos módulos em Berlim, e aí para mim esses cursos são muito bons porque se obriga de tempos em tempos a sair do dia a dia, dar um passo para trás e olhar as coisas que estão acontecendo, e te ajuda a pensar. E aí eu tava num dia lá no curso, a gente foi visitar um museu e tal, e aí eu comecei a olhar para uma figura assim e falei, puta meu, tive um insight, esse negócio aqui ele vai mudar. Claro que não foi assim, naquele momento, assim, foi um visor de águas. Tu começa o insight, tu vai amadurecendo uma série de coisas, tu vai tendo a partir do teu repertório, tu vai formando uma ideia. Mas naquele momento, para mim, ficou evidente que ia ter uma transformação na indústria. Porque o que estava acontecendo? A fragmentação estava muito forte. Né? O processo, assim, lá tu comentou, assim, da parte de mídia digital. O processo de fragmentação começa por aí. Porque o que acontece? Antes tu tinha ali televisão, mídia de massa, um recado passava, alcançava todo mundo ficava feliz, era bom para o veículo, bom para a agência, bom para o cliente, estava tudo certo, beleza, funcionava bem. A partir do momento que entra Google e Facebook, tu muda um pouco essa lógica de se comunicar, né? Porque tu começa nos canais Total. de redes sociais, tu tem um canal de mão dupla, e o Google teve um papel também de mudar a lógica do mercado ao dar acesso para todo mundo.
né? Então, qualquer um pode anunciar no Google, porque tu determinou a tua verba, um pequenininho ali quer investir R$ 15 por dia, ele investe, um grande quer investir R$ 1 milhão por mês, ele investe, e aí, então, cada um determinou seu budget, então tu dá acesso para muita gente anunciar, e, consequentemente, tu começa a ter uma necessidade de ter especialistas para gerenciar esse processo. Porque antes, era uma mensagem da televisão, tá feito. O processo do digital, né, é muito mais complexo. As ferramentas para fazer a gestão, para conseguir fazer o processo no Google, no Facebook. Então, tu começa a ter necessidade de ter mais especialistas com esse conhecimento. Então, começa a ter uma fragmentação, já vai por aí. No outro lado, e aí foi muito nesse momento em Berlim e da reflexão que eu vinha fazendo, a relação cliente e agência começou a mudar muito. Os clientes, por um lado, testando e querendo experimentar novos modelos, né, questionando o modelo um pouco mais tradicional, que para alguns casos funciona e tudo bem, acho que vai continuar funcionando, mas tinha muitos clientes que queriam experimentar novos modelos, alguns montando estruturas internas, modelo híbrido, querendo trabalhar mais por projeto, questionando como havia sido feito até então. E na outra ponta, começou a ter um movimento assim, de que muita gente muito boa, muito capacitada, muita gente começou a deixar de trabalhar em grandes estruturas para montar as suas próprias boutiques. Hubs, estúdios de gente assim, um cara, dois caras, três caras, com um puta repertório, com experiência de ter trabalhado com grandes marcas, mas que parte dessa galera cansou do modelo mais tradicional e resolveu empreender e montar sua própria história, e parte também foi meio que obrigado a fazer esse movimento, porque por toda a mudança da natureza do mercado de comunicação, as grandes agências já não conseguiam mais pagar os mesmos salários que pagavam antes. Porque o modelo mudou. O modelo das agências até então era muito atrelado a um tipo de mídia, e isso fomentava toda a cadeia. A partir do momento que chega o digital, muda esse ecossistema. Então, tem uma ruptura. Então, naturalmente, muita gente boa fica solta no mercado. E aí, o nosso insight assim, na Bipool foi o seguinte, no mercado existem plataformas de freelancers, só que elas têm, na nossa visão, sim, alguns problemas. Né? Um problema é que essas plataformas, o NPS delas, né, o nível de satisfação é muito baixo, né? Porque principalmente no Brasil, muitas vezes o cara que é freela, ele trabalha durante o dia num negócio e aí à noite faz um freela. Né? Então, não dá o suporte para o cliente. Então, assim, tem muitos mercados que já é bem mais maduro e tem muitos freelancers que são super bons, são super competentes. Mas essas plataformas, algumas que são mais abertas, o nível de satisfação é muito baixo. Então, isso aí já era um problema. O outro problema que nós identificamos é que essas plataformas normalmente é bid aberto. Né? Então, o freelancer vai te cobrar R$ 500 para fazer uma logo, o outro vai te cobrar 15 mil, e aí tu joga o mercado para baixo, porque tu não tem uma disputa de preço, cai qualidade, e é ruim para todo mundo. Então, elas não resolvem isso. Elas, de certo modo, quando começa a entrar numa negociação preço, na nossa avaliação, elas acabam até prejudicando o mercado. E o terceiro ponto, que empresas grandes... Desculpa, só para pegar como é que é? O cara coloca ali a sua demanda e todo mundo faz a sua oferta de acordo com um determinado padrão de preço, é isso? O padrão, normalmente, das plataformas freelancers, assim, é mais ou menos isso, é bid aberto. Então, o cara vai lá, o cara faz a sua proposta, vou te cobrar R$ 500 para fazer essa logo, ou o cliente coloca a verba que ele tem, mas muitas vezes joga para baixo, e aí tu não controla. O ponto é, tu não tem um controle da precificação. Né? Esse é o problema. Né? E um outro problema é que empresas grandes, multinacionais, elas querem acessar novos modelos, mas elas têm uma dificuldade enorme com o processo de legal, o processo de compliance, o processo de compras que são estabelecidos. Né? Então a gente olhou assim, puta meu, tem uma dor aí, tem um problema. Né? Então vamos tentar resolver essa dor. E aí então a Bipool, ela entra como de fato uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviço de comunicação. A gente conversou com grandes marcas e questionou se eles entrariam numa plataforma que, através de um único CNPJ, no caso nosso, a gente daria acesso a uma rede super premium de parceiros muito bons, que eles não precisariam homologar essa galera, faria tudo através da plataforma. A curadoria foi a plataforma que fez, então a plataforma não é um modelo totalmente aberto.
Não, a Bipool não é. A Bipool, assim, a gente tem toda uma curadoria. Hoje tem mais de 100 estúdios, boutiques e hubs que participam da plataforma, que já passaram por todo o nosso modelo de curadoria, e tem mais de 300 aplicando para entrar. Né? Então, a gente é muito criterioso para colocar quem realmente faz sentido e colocar também quando tem mais projetos, porque não adianta um business de plataforma, você tem que ter os dois lados equilibrados. Né? Então, a gente tem um Uhum. cuidado muito grande para alinhar a expectativa. Claro que no primeiro momento, fase beta, né, os parceiros sabem que vai demorar um pouquinho para ter um crescimento de projetos, apesar de que já tem diversos parceiros da Bipool que já estão fazendo projetos na plataforma e já tem alguns deles já estão fazendo vários projetos, então isso aí comprova um pouco que a tese funciona. Mas é um business que tem que ter os dois lados equilibrados. E aí, na outra ponta, a gente tem hoje vários clientes já usando a plataforma. Unilever, Ambev, Nestlé, Heinz, Mercado Livre, Kimberly. Puta, tem vários clientes super legais, ReHap, usando a Bipool com recorrência e no modelo que a gente desenvolveu, que a gente criou uma lógica de algoritmo, que o cliente coloca o que ele quer, a gente identifica 3 parceiros e o cliente escolhe um dos 3, sendo que o valor já está definido. Então, a gente controla toda essa precificação. Né? Então, a gente protege o mercado. Não tenha negociação na plataforma de chegar lá e vou apertar o fornecedor. Não. A gente determina um valor, o que é fair. Na plataforma são parceiros especialistas, hubs, boutiques, então, que têm valores um pouco mais acessíveis que grandes agências, justamente por não ter todos os overheads envolvidos. Então, é um modelo que é bom para todo mundo. É um modelo que todo mundo acaba ganhando. E a gente, Beck, tem muito a pretensão assim, de realmente dar uma opção para as pessoas muito boas que estão no mercado, ainda mais nesse momento de pandemia, que é super complexo, vai ter muita gente boa solta. Então a gente quer estimular esse cara que tá meio perdido e não sabe muito o que fazer, puta, meu, monta uma história, se junta com mais um, monta a tua própria boutique e vem para a Bipool. Então, a gente acredita que pode ser uma alternativa e que as plataformas, muitas vezes, nesse momento, elas têm esse potencial, né, de ajudar a reorganizar e de dar acesso e de dar para as pessoas boas, competentes, uma forma de trabalhar. Então, é isso que a gente está fazendo, cara. Quando estourou a pandemia, muito duro assim, mas no nosso caso acabou crescendo bastante a procura, porque eu acho que os clientes começam a se abrir mais para novos modelos, querem Uhum. qualidade e ao mesmo tempo querem preços justos. Né? Então a Bipool acaba entregando isso. E tá rolando, cara, mas a gente está aprendendo muito, né? É tudo ainda muito novo. A Bipool não tem nenhum ano assim de operação. Os primeiros projetos foram em agosto do ano passado. Então vai agora no mês que vem completa um ano. Mas a gente acha que tem um modelo, né? E agora a gente vai fazer um teste também para pegar pessoas do mercado que têm um perfil mais de atendimento, mais de negócio, para dar espaço para esses caras desenvolver relações com os clientes usando a plataforma. Então é um modelo que tem como referência alguns mercados, a própria XP, que para nós tem um trabalho, uma puta referência assim, para o mercado em várias frentes. A gente quer capacitar e dar espaço para quem é bom empreender e, de algum jeito, participar desse nosso ecossistema. Que legal, cara. Aliás, pô, cada vez não para de entrar mais gente bacana aqui, o Tomás Floriano, mas eu não posso passar para o próximo assunto aqui, que na verdade é a continuação do mesmo, sem mandar um grande abraço para o Rafa Garcia, que acabou de ter mais um filhinho, quer dizer, o primeiro, né? A primeira filhinha, e tá aí assistindo a nossa live também. Então, um abração aí, Rafa. Lize Abreu, Pedro Afonso, cara, a turma tá muito boa aqui com a gente hoje. Mas, aliás, já deixar um convite para o pessoal, que vocês tiverem de dúvida, que vocês quiserem saber do Beto, que vocês quiserem interagir, por favor, tragam suas ideias, tragam suas opiniões, tragam suas perguntas, que a gente está aqui para isso. Mas, Beto, eu fiquei com uma dúvida, cara. Por que que um grande... Eu entendo, vamos dizer assim, vamos supor a Beta House. A Beta House precisa de um trabalho cuja a gente ainda não tem um parceiro, um fornecedor, para criar, por exemplo, um logo de um novo negócio de um novo produto. E, e aí eu posso botar numa plataforma dessa e tudo mais. Mas o que faz uma empresa grande que já tem seus parceiros, tanto provavelmente um time interno, quanto também várias soluções externas que já se relacionam
com o negócio, com essa grande empresa. O que faz essa grande empresa procurar um business plataforma? Pô, isso para mim é disruptivo. Isso para mim é uma coisa, sem querer usar esses jargões, né? Mas assim, Uhum. isso para mim é realmente uma troca de modelo mental. Porque quando a Uhum. gente vê uma grande empresa indo para um modelo desses, cara, tu começa a quebrar uma série de conceitos que são estabelecidos em relação à cadeia de fornecimento e tudo mais. Legal. Cara, deixa eu falar primeiro assim, tá? Eu citei exemplos de grandes clientes usando a plataforma. A gente na Bipool, o nosso foco de clientes são multinacionais, são startups que já nascem com uma outra visão de comunicação e são também clientes nacionais que valorizam um bom trabalho de comunicação. Então, na prática, assim, não é que a gente está restrito somente a multinacionais, mas a nossa lógica de pegar o cliente grande primeiro é que o grande ele influencia os demais, né? Então, se a Unilever começa a adotar um modelo X, muitos clientes acabam indo na esteira disso. Então, a lógica da Bipool foi essa. Vamos começar pelo grande, porque isso aí vai acabar criando um novo comportamento no mercado. Respondendo a tua pergunta, por que o grande acessa a Bipool? Porque o grande, ele tem necessidade ele quer ter contato com esse novo mundo, com esses novos fornecedores, com essa galera nova, e ele tem um desafio enorme na área de compras para fazer esse processo. Né? A Uhum. área de compras, que para nós é chave na Bipool, a gente hoje atende muito marketing e compras, ela tem um desafio de diminuir o número de cadastros e não de aumentar. Mas, ao mesmo tempo, o marketing tem o desafio de buscar sempre renovação, de buscar sempre ter acesso ao cara que é muito bom, um cara que é criativo e tal. Então, tem uma dor ali, só que o cara do marketing não consegue contratar porque ele tem já um modelo já estabelecido, uma relação com a grande agência, que a grande agência muitas vezes atende bem. Né? Não é, a Bipu ela não é a grande agência ela tem o seu papel e acredito que vai continuar tendo. Né? A Bipu ela vem como uma alternativa para ser algo adicional. Mas muitas vezes, assim, a grande agência cuida muito bem de um determinado projeto, só que o cliente, às vezes, ele tem um projeto que não necessariamente é tão grande, mas para ele é importante, só que a grande agência vai acabar não dando a devida atenção, porque para a grande agência também, muitas vezes, não é o projeto mais estratégico, o budget é menor e tal, então cria um problema. Só que aí, tu tem uma plataforma como a Bipool, é uma forma assim para a área de compras resolver o problema de marketing com um único CNPJ, no caso nosso, então não tem que aumentar os cadastros, mas ao mesmo tempo te dá acesso a uma rede lá de mais de 100. Né? Então, com tu consegue ter acesso a mais de 100. Então, isso que é o que um cliente grande enxerga valor. E, obviamente, também tem uma questão preço. Né? Por na plataforma ser parceiros menores, tu não tem todos os overheads envolvidos e, consequentemente, tu tem um custo mais acessível, que para o cliente grande também é bom, mas de um jeito que é um custo justo, que para o parceiro que faz o projeto é bom também, né? É rentável também. E para nós também. O nosso modelo, a gente retém 10% dos projetos totalmente transparente. Né? Então, o projeto custa 50 mil reais, 5 mil fica retido na plataforma, o parceiro recebe 45, a gente faz todo esse fluxo sem ter bitributação, por ser um modelo de marketplace. Então é um negócio novo, assim, cara. Do jeito que a gente está fazendo, ninguém está fazendo, e não é por acaso, porque é difícil. É difícil botar de pé o modelo, a plataforma, desenvolver a lógica de algoritmo, de identificar. Né? Não é tipo, o cara teve uma ideia, vou fazer uma plataforma de assim, cara, não é. A gente fala assim, às vezes perguntar por que ninguém fez. Ninguém fez porque é difícil pra cacete de botar esse negócio de pé. Né? E que bom, né? Mas naturalmente vão surgir outras plataformas, é meio que natural, mas eu acho que a gente está conseguindo ocupar um espaço importante, estabelecendo já relações com grandes clientes e com parceiros muito bons, né? Que é o nosso foco, assim, curadoria, tem que ter muita gente muito boa, e isso se reflete no nosso NPS da plataforma. O nível de satisfação no nosso médio é 4,9, sendo que o máximo é 5, né? E já foram Caraca. vários projetos, tá? É altíssimo, assim. Porque a galera que tá lá é muito boa, meu. E tu dá acesso pros caras bons. Cara, um exemplo, tem uma galera da Casa, que é um estúdio de Porto Alegre, os caras eram da DM9 Sul. Meu, os caras são brilhantes. Esses caras estão fazendo chover na Ambev, né? E a Ambev colocou lá uma demanda, puxaram 3, escolheram a Casa e estão fazendo vários projetos com a Casa. Fez projeto com a Anitta, fez projeto da embalagem do Gin Tônica no lançamento no verão, várias coisas. Então, a galera é boa, só que a estrutura precisa ter acesso aos grandes clientes. Tu dá acesso, os caras vão. É esse o nosso propósito.
Cara, que fantástico. Eu não tinha me dado conta desse insight assim, das empresas de fato, assim como muita empresa, por exemplo, tem processos de venture capital ou até de conexão com startups, muitas vezes não é nem pela solução propriamente da startup, mas sim para ter contato com esse novo mundo. E na verdade elas sim acabam tendo contato com esse novo mundo, mas a solução que tu traz é uma solução que faz todo sentido para a grande empresa, né? É, É o que a Fê Ludwig aqui trazendo até para o outro lado do contexto, que não é o usuário, que não é a ponta que está adquirindo o serviço, e sim a tua rede, né, de parceiros, a tua rede de pequenas agências ou autônomos, etc., que prestam esses trabalhos, é gig economy na veia, né? E uma das perguntas que veio é como vocês selecionam essas empresas. Tu disseste hoje que tem mais de 300 empresas para entrar. Logicamente, tu tem um desafio de balancear a oferta e a demanda, né? Da quantidade mesmo mas existe, ó, o Beto aqui está falando, outro Beto Lopes, head de inovação da Beta House, que inclusive está numa fotinha aqui na Singularity que tu teve lá. Aliás, tu teve em 2015, 2014, tu me comentou, cara, quando a Singularity estava nascendo quase, né? foi 2014, final de 2014. É, Que foi loucura, super cara. legal. Que É, loucura. O é. Lucas Preto aí, olha só, que turma boa. Galera toda ali. É, mas Turma boa. assim, Beck, Mas como é que tu seleciona os caras? Como é que a tu gente diz, tem, cara, a tu gente tem pode, um, tu não vai? a gente tem um processo de curadoria, né, bem restrito. A gente tem um sócio, que é o Davi, inclusive ele está na live acompanhando, ele que cuida da relação com todos os parceiros, e a gente tem toda uma metodologia para fazer essa seleção. Isso aí tem uma parte que tem uma parte de tecnologia para conseguir avaliar o perfil dos caras, histórico, toda a parte legal e tal que a gente monitora. Tem a parte de recomendação, de indicação, tem a parte de portfólio. É uma metodologia proprietária nossa que faz essa seleção. E a gente tem um cuidado, né, muito grande também para, como tu falou, equilibrar a oferta e demanda. Porque então a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, dos 300 que estão aplicando para entrar, tem gente muito boa, muito capacitada, mas a gente está tendo um cuidado também para não colocar tanta gente agora, porque os projetos estão começando a crescer, né, e pós-pandemia acelerou bastante, mas a gente acha que tem que ter isso equilibrado. Né? Mas a gente tem uma metodologia própria que realmente monitora e controla e acompanha para fazer essa seleção. E essa metodologia entra indicação, entra portfólio, entra curadores que a gente tem também que fazem esse trabalho. É um processo muito nosso e que é chave para o negócio. A gente olha assim a relação da curadoria dos parceiros, ela é tão importante quanto a relação com o cliente. Para nós realmente meio a meio, tanto que a gente tem um sócio que fica focado 100% nessa frente. E a gente também, Beck, tem um trabalho muito grande de conteúdo, né? E a gente tem, inclusive, um podcast que é o Be is the New Way, né? Que a gente traz profissionais da indústria ou caras que passaram a empreender para trazer um pouco esse outro lado, né? Do empreendedorismo, outro lado da comunicação, esses modelos alternativos, novos formatos. Então, a gente fomenta muito esse tipo de discussão e de conteúdo. Ô Beto, e olhando esse teu modelo, então quer dizer, pô, tu tinha um negócio que era tradicional, uma agência de marketing digital, T3YZ, que acessava direto os clientes, né? Daí tu olhou para o mercado e disse, pô, esse mercado vai ser diferente por uma série de fatores que a gente já explorou aqui. Tem muita gente boa saindo das agências, montando os negócios menores, etc. Eu preciso criar essa conexão entre os clientes que demandam esse tipo de serviço e essa galera que está espalhada em tudo que é lugar e eu vou ser esse meio de campo, eu vou ser essa plataforma que vai conectar os dois, assim mais ou menos como o Uber, né? A gente fala da uberização dos mercados, assim como mais ou menos o Uber conecta o cara que precisa de uma carona com alguém que quer dar uma carona. E esse conceito, ele é um conceito muito bacana, que é uma nova maneira de ver o mercado, e aí que já colocamos um pouco o dedo na ferida, né? De muita gente que quer trabalhar de uma maneira diferente no seu mercado e está pensando como, então isso aqui é uma maneira, né? Os business de plataforma, mas de qualquer forma, isso também não vai um pouco contra um conceito de tu ser um intermediário. A gente vê que o mercado ele está eliminando muitos mercados estão eliminando intermediários. Na verdade, tu é um intermediário, né? Como é que funciona isso? E o que é Sim. o futuro desse business? O que tu imagina quando tu olha para ver? Pô, é difícil às vezes olhar até o final do ano, né? Principalmente empresas que estão em ritmo acelerado de crescimento. Mas tu olha para 5 anos, o que tu imagina que vai ser esse negócio?
Ótima pergunta, assim. Primeiro que o modelo que a gente se inspira é no modelo de marketing network, que junta o modelo de marketplace, o modelo de network e o modelo de SaaS, tá? Então, essas três frentes, né? Então, assim, sobre a tua pergunta, o Uber, né, é meio que natural quando tu tem o business de plataforma, que tu conecta dois lados, tá? As pessoas associam Uber, associam Airbnb e tal, mas o modelo é diferente porque o tipo de serviço, ele é de outra natureza, né? No caso do Uber, cara, tu pega ali, vai, é commodity, tu não tá preocupado que é um motorista, né? No nosso mercado, a relação é importante, tem que olhar no olho, tem que ter empatia, tem que ter afinidade. Então, isso aí são negócios que são mais elaborados, mais complexos, mas ao mesmo tempo tu consegue construir uma relação muito forte, que aí entra a parte de comunidade, network, tu tem um modelo vencedor, porque tu consegue de fato criar uma relação, tu tem uma plataforma que tu não é um simples intermediário, tu de fato, tu conecta os dois, mas no nosso negócio, isso aí é uma parte, né? O nosso negócio não é só do fazer o matching, a gente tem toda uma parte sim, de gestão desse processo. Então, depois que a relação começa, tu tem que monitorar como é que está essa relação. Então, tu usa a plataforma para pegar feedback do cliente, para pegar feedback do parceiro, para monitorar como é que tá indo, e tu entrega outras coisas que fazem com que eles queiram continuar na plataforma e não sair fora. Claro que todo marketplace, tu tem alguns riscos, e o risco do bypass, ele existe. Mas a gente entende, assim, que pelas coisas que a gente realmente entrega para os dois lados, nenhum nem outro tem interesse de sair. Do lado do parceiro, tu dá acesso a muitos clientes e tu protege ele na questão preço, né? Tu não deixa o grande chegar lá e apertar ele no preço, porque tu consegue controlar e definir essa parte. E no lado do cliente grande, tu dá acesso a muitos parceiros bons e diferentes expertise, tu tem a plataforma segurando a qualidade do processo, tu tem a plataforma fazendo a gestão, tu tem a plataforma fazendo o trâmite de pagamento, endereça compras. Então, são uma série de coisas que tornam a Bipool não apenas um intermediário, e sim, de fato, uma plataforma de gestão, né? Mas eu concordo contigo, assim, que a tendência, assim, do meio, né, do cara que intermedia, é terminar. Mas, por outro lado, as plataformas elas podem ocupar esse espaço ao entregar também outras coisas. E eu acho assim que tem uma discussão muito grande assim, do papel das plataformas, até onde é a responsabilidade, até onde vai a Uhum, isenção. E cada vez mais uhum. as plataformas elas assumem um protagonismo de fato serem responsáveis. Então, eu não se dá pau no projeto com o cliente, eu não vou lá e saio, tipo assim, se vira com ele. Não, eu participo desse processo, eu tenho que buscar uma solução em conjunto. Muda o parceiro, troca no meio, chega num caminho que faz sentido para todo mundo. Então, as plataformas, na minha visão, elas vão cada vez mais ocupar um protagonismo, mas com esse protagonismo também um papel, uma responsabilidade e um papel mais relevante nesse processo, não somente o match. Cara, demais, demais. E quando a gente tava falando, pô, quanto tempo vai ser a live? Eu disse assim, cara, normalmente quando a gente tá aquecendo, o papo tá bom, a gente olha pro tempo ali, a gente vê que tá quase acabando uma hora. E isso é o que está acontecendo mais uma vez nas nossas lives contigo, Betão. Por isso eu quero já entrar na nossa parte final de agradecimentos, agradecer muitíssimo todo mundo que está nos assistindo. Tem gente aí que acabou de ter filho, tem gente, então a mulher está assistindo com as crianças também tendo que cuidar e toda aquela loucura que está todo mundo, mas está todo mundo aqui com a gente. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Beto, uma pergunta final para ti. No teu futuro, tu deseja jogar de novo contra o Del Potro ou ganhar só duas vezes, tá bom, fecha a conta e vamos ficar assim mesmo? Cara, se ele quiser, eu não tenho, eu vou pro pau, cara. O meu repertório é positivo, né? Se acho que se alguém tem que estar com medo é ele, né, cara? Pô, dois confrontos, duas vitórias, eu tô super confiante. Mas brincadeiras à parte, Beck, puta, cara, super parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na Beta House. Acho que é muito importante ter pessoas liderando esse movimento de inovação, de trazer isso, essas discussões, essas reflexões são super pertinentes. Para mim é um prazer participar da live. Tô vendo aqui um monte de amigo, a Sônia, minha tia querida, amada, tá aqui bem envolvida. Tenho vários amigos que participaram também. Então, puta, meu, tô sempre à disposição e vamos fazer mais vezes.
e super parabéns. Acho que é bem importante esse trabalho de fomentar a cultura da inovação e acho sim que o Rio Grande do Sul, eu estou morando em São Paulo já faz 6 anos, mas nesse período da pandemia eu vim para cá, vim para o Rio Grande do Sul, eu estou agora em Gramado. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade de retomar um protagonismo muito forte. Eu acho que tem gente muito boa, tem uma geração nova fazendo coisas legais, se unindo, tendo o empreendedorismo como foco, como um valor. Então, eu realmente acredito que a próxima década, assim, o Rio Grande do Sul vai retomar o protagonismo que ele já teve em determinados momentos e tem essa oportunidade. Então, a Beta House faz parte disso. Super parabéns e contem comigo aí no que precisar. Muito obrigado. Beto, vai acabar, então muito obrigado, turma. Abração e